sou filho de imigrante italiano. Meu pai e a minha mãe vieram da Itália. O meu pai tinha 6 anos de idade e a minha mãe tinha 11 quando eles chegaram no Brasil. Mas um para um lado, outro para o outro, e afinal de contas se conheceram na região, no estado de São Paulo, numa região chamada, numa cidade próxima a Novo Horizonte, e lá se casaram, numa cidade por nome Catanduvas. Éramos em 9 irmãos. Um morreu ainda criança e ficamos em 8. A mais velha era uma mulher chamada Maria, depois vinha o João, depois vinha o Luiz, depois vinha a Angelina, o Antônio, tinha um que tinha o nome de Santo, nós chamávamos ele de Santinho, Verônica, e finalmente eu sou o caçula. Eu nasci no dia 19 de março de 1940, numa área rural, mas o município, a cidade, era Novo Horizonte, no estado de São Paulo. Eu fui criado na lavoura, né? Na área rural. Então, brincávamos com os colegas, caçar passarinho de estilingue, e brincava com carrinho, mas era tudo carrinho feito na mão, com uma tabuinha, carretel de linha vazia. A nossa infância foi assim. Naquela época que eu estudei, não tinha, era bem diferente a área de ensino como é agora. Então, como era? Era os 4 anos primário, aí fazia o 5º, que já dava entrada na faculdade. Então, eu fiz o 5º ano, só não entrei em faculdade porque área rural é difícil. Eu tinha que largar a família e ir para uma cidade sozinha. E a família italiana sabe como é que é pegado assim, né? Meus irmãos não me liberaram e nem meus pais aceitavam também eu sair de casa. Conheci o Evangelho, eu tinha 16 anos de idade. E foi nessa época que eu me dediquei ao estudo da Palavra de Deus. Aí fiz curso, teologia, tanto que eu tenho até doutor em divindade, eu tenho o diploma de doutorado em divindade, teologia. Então eu me dediquei à área religiosa, assim que me casei. Então eu trabalhei assim de empregado numa madeireira, que eu fui dirigir a minha primeira igreja e não tinha emprego lá. E eu fui numa madeireira comprar lá uma madeira para fazer uma igreja. E o dono da madeireira perguntou o que eu ia trabalhar. Eu falei, olha, eu não sei, até agora eu não sei. Aí, então ele me disse assim, olha, eu estou precisando de alguém que assume a gerência da minha madeireira, porque quem está atendendo aqui é meu compadre e ele não sabe nem fazer conta. E eu sei que o senhor entende bem disto, então eu vou lhe dar o serviço de gerência na madeireira. Então, mas eu trabalhei como gerente da empresa dele por 3 anos mais ou menos, mas sem registro, sem nada, não tinha ninguém registrado na empresa, era uma madeireira assim num vilarejo pequeno, então não fui registrado. Nunca trabalhei assim no emprego registrado. Nós aderimos ao Evangelho porque o irmão mais velho nosso, chamado João, ele foi o primeiro que ouviu o Evangelho, a leitura da Bíblia Sagrada, e foi o primeiro que aderiu. Aí começaram a fazer, porque naquela época falar que era crente era uma perseguição muito grande e o povo inventava tanta história que para ser crente diz que aparecia um bode preto, tinha que montar a cavalo num bode preto. Olha, era tanta coisa que o pessoal inventava. E então, quando alguém ouvia falar que o fulano era crente, cortava a volta dele. Se cortava a volta. E eu lembro que quando eu tinha muitos colegas, assim, da minha idade, né? Eu aceitei a Jesus com 16 anos de idade, então a gente tem, assim, aquele amizade. E nós morávamos num sítio,
E nós passávamos sempre numa estrada quando ia para a cidade, em qualquer festinha, né? E os meus colegas, quando sabia que eu estava passando por aí, eu tinha um cavalo muito marchador, muito bom, e eles começaram a fazer aquelas críticas assim da minha pessoa. Foi sofrido. Aquele tempo era difícil, mas vencemos. A minha esposa, quando eu a conheci, ela já era evangélica, né? De família assim, a família pai, mãe, eram evangélicos. Eu conheci na igreja já, sabe? Só que eu já conheci numa fazenda aqui já no Paraná, não mais no estado de São Paulo. Nessa época que nós conhecemos o evangelho foi no estado de São Paulo. Aí mudamos, compramos um sítio aqui próximo a Tapejara, no estado do Paraná, num lugar chamado Bela Vista do Tapiraquí. Compramos um sítio de 30 alqueires de terra. E meus irmãos, até abrir o sítio, moravam numa fazenda próxima a Tapejara, muito grande a fazenda, chamada Fazenda São João. E era uma colônia muito, mas muito grande, que tinha, no mínimo, 3 quilômetros assim, de casas na colônia. E eu tinha 2 irmãos que moravam aí, uma irmã e um irmão. E então, aos finais de semana, lá no nosso sítio, não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, nós vínhamos para essa fazenda. E ali tinha culto nas casas dos irmãos, foi ali que eu conheci a minha esposa. E nos casamos. Nós casamos em abril do ano de 1962, na cidade de Tapejara. Assim que eu me casei, foi que o obreiro que era de Tapejara, que era o responsável pela região, aí ele me convidou para mim abrir essa igreja nesse vilarejo que eu falei que eu morava, próximo a essa serraria. Então foi a primeira igreja que eu dirigi, foi essa. Aí depois que nós casamos, sim, aí ela me ajudou muito. Ela foi assim uma esposa muito dedicada, porque naquela época, como eu estava contando, que o evangelho era muito perseguido e tinha muito pouco, não era assim como agora, né? Igrejas. Era bem pequenas as igrejas não tinham condições financeiras para dar o sustento de um pastor. Então eu dirigi a igreja, mas tinha que trabalhar para me manter. E isso dificultava muito, porque o trabalho começou a crescer e eu tinha que dar atendimento à igreja. E ela foi obrigada a me ajudar muito. E até que eu agradeço a Deus pela disposição dela, porque nesse vilarejo não tinha emprego. Não tinha onde ela pegar um emprego, nem sequer para limpar uma casa. Então, o que ela fazia? Ela, na época de colheita, de mantimento, de algodão, levantava de madrugada, fazia almoço e colocava numa marmita e ia colher algodão, e eu trabalhava de servente de carpinteiro. E ela ia colher algodão para me ajudar. Aí não era sempre época de colheita. Na outra época era difícil achar um serviço. Mas aí quando ela encontrava roupa para lavar para fora, ela lavava roupa para fora. Depois ela ouviu falar que tinha um curso por correspondência de corte e costura em São Paulo, chamado Instituto Universal Brasileiro. Ela se inscreveu nesse curso, se formou, terminou, não podia receber o diploma, porque a situação financeira nossa era difícil. Para receber o diploma tinha que comprar um tecido, costurar um vestido e mandar esse vestido para o instituto. Como nós não tínhamos dinheiro para fazer isso, ela não recebeu o diploma, mas terminou o curso. Então ela me ajudou muito, 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 em todos os sentidos que pôde. Na época, o que ela podia fazer de trabalho, ela fazia para me ajudar. Eu tenho 3 filhos, né? O mais velho chama-se Enéas, o do meio é o Eliel,
e uma filha que mora nos Estados Unidos que se chama Elisane. Eu tenho 4 netos. Rafael é filho do Eliel e o Enéas, que é o mais velho, tem um casal de filhos, a Susana e o Felipe. E a minha filha que mora nos Estados Unidos tem uma menina chamada Natasha. Aí o pastor, que era de Cruzeiro do Oeste na época, me convidou. Com 2, 3 anos que eu estava nessa igreja, ele me convidou para mim assumir uma igreja numa cidade próxima ao Umuarama, que a sede já era Umuarama. E essa cidade que precisava de um obreiro era Maria Helena, que existe até hoje, um município lá próximo ao Umuarama. Então ele me convidou para mim assumir aquela igreja que o obreiro tinha ido para Rondônia. Aí eu já fui sair da madeireira que eu trabalhava, aí já fui para esse município, dirigi essa igreja em Maria Helena, aí eu já fui ganhando uma ajuda de custo da igreja. Então dali para cá que a minha vida foi só dirigir a igreja e o evangelho. Eu assumi a primeira igreja como pastor presidente, foi no ano de 1970, que foi Foz do Iguaçu. E eu presidi a igreja em Foz do Iguaçu até 84. Eu assumi Foz do Iguaçu, não tinha igreja, tinha um salãozinho de madeira. E toda a região ali que eu atendia tinha apenas 3 igrejinhas e uns 150 membros, mais ou menos. E eu fiquei 14 anos e meio em Foz do Iguaçu, deixei 20 templos construídos e uma média entre 7 a 8 mil membros na igreja. Aí no ano de 1984, eu recebi o convite para vir para Ponta Grossa, no ano de 1984. Então, já está indo para 36 anos que eu estou aqui em Ponta Grossa. Eu entendo que pastor é uma chamada divina. É Deus quem chama. A Bíblia esclarece isso, que ele, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens, referindo-se a Jesus Cristo. A uns ele deu para, aí discrimina o cargo de cada um. Aí ele discrimina apóstolo, profeta, pastores, doutores e assim por diante. Então, para mim, ser pastor, primeiramente, tem que ter chamada divina. Uma vez que ele começou a trabalhar e Deus aprovou o trabalho dele, aí ele tem que se dedicar ao estudo da área teológica, né? De todos os tempos que eu estou trabalhando, para mim o maior desafio foi esse agora, aos meus praticamente 80 anos de idade, enfrentar o Paraguai. Então eu estou ali enfrentando uma situação muito grande. Para você ter uma ideia que eu estou ali 3 meses, pouquinhos dias, a mais de 3 meses, creio eu que eu já devo ter rodado aí dentro do Paraguai, no mínimo uns de 16 a 18 mil quilômetros, para poder visitar, conhecer, solucionar um problema e o outro. E para mim, nessa idade, minha esposa nessa idade, né? Nós aqui, graças a Deus, temos uma boa casa para morar, temos um conforto, temos pessoas que fazem o serviço para casa. Lá não, lá é uma dificuldade. Então nós moramos lá num lugar assim provisório e a minha esposa que tem que fazer todo o serviço e eu percorrer e acertar a situação, outro. Esse foi o maior desafio agora, o Paraguai. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19, diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Então o meu conselho é que não adianta a pessoa querer ser orgulhosa,
porque tem um carro melhor do que o outro, desfazer do outro, inimizade. Todos nós viemos da mesma origem, do pó da terra. Viemos do pó, somos pó e vamos nos tornar em pó. Então, o importante é viver em paz com Deus, amizade, ajudar quem necessita, fazer o bem sem olhar a quem. E dedicar a nossa vida, primeiramente, a Deus e em favor do próximo e muito especialmente a família. Porque orgulho, dinheiro, não resolve nada. Viemos, a nossa origem é o pó da terra, somos pó e vamos nos tornar em pó. Só temos um sopro divino que Deus soprou na narina do homem para dar esse espírito, essa alma vivente, que um dia tem que comparecer de volta diante de Deus. Então, é vivermos de maneira que quando este corpo voltar ao pó, essa alma, esse espírito que Deus nos deu, ele possa voltar a Deus. Esse é o meu conselho. Ser obediente à palavra do Senhor nosso Deus e segui-lo fielmente como ele nos ensinou e os apóstolos ensinaram, para que quando este corpo voltar ao pó, o nosso espírito volta a Deus que o deu.